Boa noite. Boa noite. Que feliz que está todo mundo aqui hoje. É muito bom ver todo mundo aqui. É muito bom ver cada um aqui. Com as suas energias, todas na busca de uma vida melhor. Na busca da caridade, na busca do amor, da compreensão, de acalmar os corações, muitas vezes sofridos, de ajudar o outro a acalmar os seus corações sofridos também, na caminhada de Jesus Cristo. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos começar hoje fazendo a nossa prece, elevando os nossos pensamentos ao Senhor Jesus, que Ele possa continuar nos iluminando, que nós possamos ter olhos para enxergar a todas as bênçãos que são derramadas em nossas vidas diariamente, que a gente consiga compreender com um pouco mais de calma e paciência as dificuldades do nosso caminho, que as nossas mãos sejam as mãos de quem trabalha no bem, que os nossos pensamentos se convertam no pensamento do amor mais elevado que pudermos sentir, que nas horas de dificuldade a gente consiga acalmar o nosso coração e pedir ajuda ao único que pode nos ajudar. Que Ele seja o nosso farol nos dias de neblina e chuva, que Ele seja o nosso alento, o abraço mais apertado nos dias de dor e que seja o sorriso companheiro na nossa caminhada para a vida eterna, para todos os mundos. Que os nossos lares sejam abençoados com a presença divina, assim como os nossos corações. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados e desencarnados, nessa assembleia de amor, glorificando a Tua palavra e o Teu nome, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A gente ouve sempre que uma pessoa procura o Evangelho do Cristo por qualquer motivo que seja, sendo numa palestra, abrindo o Evangelho, buscando uma mensagem, sempre aquela mensagem vai ser direcionada pelos amigos espirituais para que a gente possa encontrar o que a gente procura. Às vezes a gente é que não entende muito, porque mimados que somos, a gente quer a resposta de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a nossa necessidade. Aí entra a mão do acaso, que vai ser sempre o amor de Deus operando na nossa vida, mesmo quando a gente não compreende. Depois a gente vai compreender. Se não em 2 minutos, em 2 semanas, lendo de novo a mesma passagem, observando o que mudou no nosso pensamento. Sempre que a gente busca se melhorar, sempre que a gente busca o caminho de Jesus, as portas se abrem e os corações ficam mais em festa. E o acaso opera. Então, quando a gente abre o Evangelho, olha, nossa, essa mensagem foi para mim. Ou então vê uma palestra e algum pedacinho, nossa, mas está falando diretamente para mim. A vida inteira é essa. Que então, hoje, quando a gente vem aqui buscar a calma numa sexta-feira, no último dia útil da semana, onde a gente já está cansado de trabalhar a semana inteira, exaustos por acordarmos cedo, cheios de problemas, que a gente hoje, nessa sexta-feira, seja acalentado com uma palavrinha que seja, que entre no nosso coração para nos auxiliar na jornada. E tendo a certeza que já fomos preparados para aqui estarmos, assim que a gente decide fazer isso. Todos os nossos amigos espirituais já se aconchegam juntinho com a gente, dando força, coragem e fé. Porque é preciso coragem também para sair desse frio. Não ficar na cama, não ficar agasalhado. Então, muito obrigada. Hoje a gente vai falar um pouco
sobre humildade e simplicidade, que são duas coisas imprescindíveis na caminhada. É isso o tempo todo que Jesus veio exemplificar. A gente fica muito iludido às vezes com o brilho das coisas materiais. E a gente acaba se esquecendo, e por isso a gente precisa falar muito, porque, inclusive, o primeiro ouvido que escuta mais pertinho aqui é o meu, por isso que eu falo tanto dessas coisas. A gente precisa ter a consciência de que as coisas verdadeiras são as imperecíveis. E sem a humildade, a gente não consegue alcançá-las. Não consegue. E aí a gente vai lembrar daquele homem, que ele não era médico e ele curou muita gente. Ele nunca frequentou uma universidade aqui na Terra e ainda hoje ele é estudado em todas elas, pelos filósofos, pelos médicos, pelos cientistas, pelos sociólogos, psiquiatras. A gente vai falar um pouco desse homem que chama o nosso espírito ao amor. Esse que não teve nunca um cajado de profeta e ainda assim ele é o nosso modelo e guia até hoje. E principalmente hoje, para nós. Esse homem, ele atende pelo doce e sereno nome de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. O Cristo da Terra. O nosso Senhor e Salvador. É o homem que está esperando a gente. Está esperando a gente em cada etapa que a gente consegue ultrapassar na nossa vida, para o bem. E está torcendo pela gente em cada luta que a gente trava contra nós mesmos. Nunca vai ser contra o outro. Sempre vai ser contra nossas imperfeições. Ele está aí. Esse mestre da humildade. Jesus, então, ele é pra gente o herói das coisas mais simples. Ele é o herói da simplicidade. Sem dúvida nenhuma. E como falar do Cristo sem trazê-lo para perto de nós? E a gente pode trazê-lo para perto de nós na pessoa de um outro homem que conviveu na nossa terra, quase que na mesma época que a gente, que foi Francisco Cândido Xavier, o médium de pés descalços. Ele nunca se envaideceu de obra nenhuma que ele tenha feito. E milhares de pessoas foram curadas por ele, tiveram seus corações curados por ele, tiveram seus caminhos retomados para o bem através das obras dele, que por ele chegaram aqui. Esse médium que nunca exigiu nada de ninguém, que falava aos pobres à sombra de um abacateiro e transformava as vidas das pessoas. O exemplo de humildade e das coisas simples do mundo, de todos os tempos, depois do Cristo. Tem várias histórias do Chico, carinhosamente chamado assim, e tem uma curiosa que eu ouvi há pouco tempo, me chamou um pouco a atenção. Que o Chico estava lá no centro dele, normal, fazendo as coisas dele, e um amigo do lado, encarnado. Terminada a tarefa, os dois foram caminhando para casa e se sentaram em um lugar para ficar conversando, sem pressa. Amigo de sorte esse. Falaram sobre todos os assuntos, todos, sobre as coisas da natureza, como os exemplos da natureza passam desapercebidos na nossa vida e eles são importantíssimos. Falaram sobre o céu, falaram sobre a política, falaram sobre as pessoas e o tempo foi passando. Eles não perceberam. De repente, o amigo vira-se para o Chico e fala assim: nossa, Chico, o que é aquela luz ali atrás do morro? Que luz forte, essa neblina, não está dando para ver o que é. O que será isso? Ele já espantado.
E aí Chico ri, olha para ele e fala assim, uai, mas é só o sol. Era só o sol. Mas a gente gosta de fenômenos. A gente gosta e perde tempo procurando as mesas girantes, as cadeiras que pulam, que trazem as notícias diretamente para a gente. Se bobear, a gente quer até com o nome. As coisas são simples. E a gente, quando dá conta disso, já passou muito tempo. Era apenas o sol. Não era uma espaçonave, não era nada demais. E a gente se atrapalha buscando os espetáculos da vida. A gente busca os espetáculos dentro das casas espíritas. Cada médium dentro da casa espírita tem o seu papel. Não existe nenhum que seja mais importante do que o outro. Todo mundo, para começar a conversa, todo mundo é médium. Todo mundo, sem distinção nenhuma. Todo mundo é médium. Cada um no seu nível, cada um no seu grau, cada um buscando e trabalhando para melhorar naquilo também. Mas ninguém é melhor do que o outro. Uma pessoa não é melhor do que a outra porque ela recebe psicografias e assina como se fosse um espírito muito evoluído. Os espíritos muito evoluídos dificilmente assinam os seus nomes, porque sabem que isso desperta na gente uma curiosidade vaidosa demais. Ah, no meu centro quem assina é o Chico Xavier. No meu centro quem assina é Francisco de Assis. Não. O que importa é a mensagem. Por isso, muita vez, no Evangelho está escrito um espírito amigo. Podia ser qualquer um. Por isso, antigamente, os espíritos davam pseudônimos, para que a gente não mistificasse as obras pelo nome. A gente tem a mania de estar no centro, tem um médium que se sobressai, isso é maravilhoso. Mas a gente só quer tomar passe com ele, a gente só quer conversar com ele, a gente quer enaltecê-lo, até que ele caia de novo nos erros que já pode ter cometido. Porque o médium, ele é um devedor. Não é um artista que está ali, nossa, ele não é Jesus Cristo, ele não é um espírito missionário. Tem uma passagem que eu vou ler, com a permissão de vocês, no livro Emmanuel, que tem até ali atrás, de capinha verde, escrito por Emmanuel, através de Chico. Quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, gente, e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado por graves deslizes e erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. O médium, gente, que se destaca, ele merece as maiores orações que a gente possa oferecer.
de coragem para continuar na caminhada sem cair nos obscuros buracos da vaidade. Quando a gente quiser, a gente fica realmente muito feliz quando vê uma pessoa que, nossa, o cara tá psicografando coisas lindas, o outro está com um trabalho de cura maravilhoso, o outro está no auxílio aos moradores de rua. A gente fica feliz, a gente quer mesmo enaltecer, é do ser humano, mas que a gente comece a fazer isso com uma prece. Com uma prece, porque senão mistifica. Ao invés de ajudar, a gente cava o buraco junto com ele. E a gente acaba caindo lá dentro também. Jesus Cristo, contam, né, os espíritos, que ele se fez muito pequeno para caber nesse corpo de carne. Chico Xavier, os amigos dele falam que às vezes ele tampava o paletó, porque saía tanto perfume e uma luz, que ele não queria ofender as pessoas com o seu brilho. Então a gente vê, fala grosseiramente, o calibre de um médium realmente pelas atitudes humildes que ele faz. Tem uma frase que é linda, que eu acho que a gente deve sempre repetir, que é: toda honra e glória é ao Senhor. O trabalho a gente faz aqui, a gente é empregado. A obra é do Cristo, a obra é de Jesus Cristo. Toda honra e glória é do Senhor, gente. Não é da gente, a gente está aqui para resgate. A gente está aqui para ter o coração acalentado e para acalentar o do amigo ou o do suposto inimigo com uma prece. A gente está aqui para isso. Eu soube de uma história uma vez que é muito isso, que uma pessoa estava passando por uma situação de muita tristeza, de muita busca, longe de casa, e aí teve um episódio de ter na cidade em que ela morava um congresso comemorando 100 anos de Chico Xavier, ele já desencarnado. Mas teve esse congresso e aí essa pessoa falou: nossa, é a oportunidade que eu tenho de encontrar ali alguém com a doçura do Chico, já que a homenagem é para ele, vai encontrar. E aí ela fez de tudo. Primeiro, venceu aqueles empecilhos que a gente sempre tem quando a gente quer fazer uma boa obra, a gente fica: ai não, mas será que eu vou? Acho que eu não vou agora. Ela venceu, foi lá, inscrição feita, ali já teve um susto, porque era pago. Mas tudo bem, a pessoa quando está sofrendo, buscando alguma coisa, ela não raciocina muito bem. E aí, chegando lá, nada de pessoas igual o Chico Xavier, nada de pessoas daquelas que ela ali, que ficavam debaixo do abacateiro, tomando aquelas palavras todas como se fosse um bálsamo. Mas mesmo assim, existia ainda esperança, porque eram dias, não seria só um dia, nem uma hora de congresso. Quando, de repente, abriu uma mesa, um médium muito famoso começou a autografar. Na mesma hora ela foi lá, pegou o livro. Ai, agora eu vou receber aquele abraço, ou só aquela frase: tudo vai dar certo, calma. Chegando lá, ela mal teve uma olhadinha de ombro, uma foto e um rabisco no livro. Ali ela começou a perceber e a falar que a vaidade não era uma boa companhia. Os sofredores que ali chegavam, se conseguissem chegar depois de terem pago, não encontravam um abraço, porque estava vazio, apesar de tanta gente. Depois de 3 dias, ou 2 dias, não me recordo, um outro médium abriu também para a mesma coisa, a mesma história. E havia a gente fala muito de idolatria, né? E a gente lembra muito da escola católica, que tem os santos e tudo, mas é engraçado que quando é com a gente pode. Havia uma imagem do Chico Xavier, tamanho natural, sentado, psicografando. Uma imagem muito bonita de cera, sozinho, no canto. E aí ela olhou aquela imagem e veio a emoção do amor simples, sozinho, do amor que é verdadeiro, vindo em uma imagem. E ali ela sentou
botou as mãos em cima das mãos do Chico e tirou a melhor foto da vida dela. Porque na simplicidade a gente encontra um abraço. A gente até busca em todos os lugares. A gente não encontra em todos os lugares. A gente vai encontrar no simples e no grande que se fez pequeno para não humilhar o nosso tamanho aqui na Terra. E aí depois disso, contando a história, ela encontrou um centro espírita muito bom para ela lá, onde ela foi convocada para um trabalho que era para picar abobrinhas para o almoço aos desabrigados. E ela passou semanas com as mãos até verdes, de tanto picar os legumes. E encontrou ali a resposta para tudo na vida. Porque você aquece o estômago das pessoas com fome e você recebe o alimento de Deus. Você recebe o alimento que a caridade proporciona e que dinheiro nenhum paga. Taxa nenhuma que você pague, você vai alcançar ou vai compreender essa satisfação e esse reencontro com a caridade genuína. Então, é uma história para a gente ver que quando a gente busca uma casa espírita, a gente não está buscando ícones. A gente está buscando pessoas como nós que podem nos ajudar, que talvez já tenham um pouquinho mais de experiência na vida e nos sofrimentos que a vida também traz e que possam nos auxiliar no nosso momento de dor. Então, quando a gente vai numa casa, a gente está disposto ali a ouvir e a falar, a abraçar, a sair correndo às vezes porque esqueceu uma coisa no fogo, não sei o quê, e o outro compreende e ri, porque não tem peso, tem responsabilidade. A responsabilidade que a gente carrega conosco de divulgar a doutrina, de estudar a doutrina, porque fora do conhecimento a gente não anda, a gente fica estagnado. A fé é uma coisa maravilhosa, mas ela precisa ser compreendida cada vez mais, porque o nosso conhecimento é uma ilha e o mar é o desconhecido. Cada vez que a gente aumenta a nossa ilha, a gente tem mais contato com o que a gente não conhece e a gente precisa ir buscando. É aquela frase que todo mundo acha que é de Sócrates, não é, mas cabe muito bem a ele: só sei que nada sei. Quando a gente conseguir colocar e trazer em nosso coração, nós todos, que a gente está aqui para aprender em todas as circunstâncias, mesmo que demore um tempo. Hoje eu estou com muita raiva, não estou dando conta, não estou mesmo, é natural, somos humanos, mas eu sei que eu vou dar conta, porque a minha meta é essa. Então eu sei que hoje eu não dou conta, hoje eu não estou dando conta, eu não sei, mas eu sei que eu nada sei, então eu vou buscar. Onde eu vou buscar? Eu vou buscar no Evangelho. A gente não tem que fazer nada de novo. A gente não tem que escrever um livro. A gente não tem que, agora, igual era antigamente, na época Barça, não precisa, é um livro. A gente tem o Evangelho. Ali está tudo esmiuçado pra gente. A gente lê uma frase. Eu juro pra vocês que uma frase faz uma diferença danada na nossa vida. Porque faz na minha. E eu, do tamanho que eu sou, se faz na minha, faz na de vocês, muita coisa. Muita coisa. Sem a humildade, sem a simplicidade, a gente não vai sair do lugar, a gente vai afastar as pessoas. O sol, ele não escolhe quem ele aquece, ele agrega, ele dá aquela sensação boa de ficar ali sempre pertinho dele. Então que a gente seja como o sol, que a gente imagine, que a gente pode ser o sol na vida de bastante gente. E se for de uma pessoa, já é bastante. Então que a gente se ligue nisso e não enalteça e não ajude o amigo que está em dificuldade, tentando se regenerar, a cair novamente na dificuldade. Que a gente consiga fazer a prece, que é uma coisa linda. E que se a gente faz de coração, a gente precisa
só ter o coração e fazer, e pedir, e agradecer. Não custa e é muito bom. Na religião dos espíritos, que é um outro livro muito legal, tem uma parte que Emmanuel fala assim: com Jesus percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade. Porque às vezes também a gente confunde. O cara é muito pobre, então ele é humilde. Não tem nada a ver. A pobreza pode ser um veículo para que ele se torne humilde. Assim como a enfermidade, a doença, pode ser um veículo para que ele compreenda que ele não é nada. Que a gente está aqui para passar pelas coisas que a gente já fez lá atrás. A gente tem a oportunidade de rever aqui e de fazer novas coisas para lá na frente a gente se encontrar com elas. Então, ser pobre ou ser doente fisicamente não é sinônimo de humildade e muito menos de simplicidade. Existem muitas pessoas muito ricas que têm um coração maravilhoso e que a gente não sabe um terço das coisas boas que elas fazem pelos outros. Assim como existe muita gente muito pobre que quer levar vantagem em tudo, inclusive no amigo que está em dificuldade. Ser humilde é a melhor coisa que tem e é a mais difícil também, porque obriga a gente a que a gente se desapegue das nossas vaidades, dos prazeres imediatos, das ilusões da vida, que a gente já vem, século após século, cultivando dentro do nosso coração. Mas é o exercício. E exercício é todo dia. Nem que seja um pouquinho. Uma hora vai. A gente está fadado a ser feliz. Quando estiver muito ruim, a gente precisa se lembrar dessa frase. O nosso destino é a felicidade. Agora, o quanto vai demorar depende da gente. Mas o destino final é a felicidade. Não tem jeito, porque é da lei. Se vai demorar ou não, a gente que vai ter que levantar todo dia e decidir. E vai ter que dormir todo dia, pedir, agradecer, pedir para trabalhar, fazer alguma coisa, gente, porque a vida tá aí. E a gente tá aqui. Vamos na luta. À medida, então, que a gente começa a perceber que as felicidades, elas são muito maiores do que as que a gente compra. As felicidades, elas são muito maiores quando a gente internamente vai começando a se reencontrar e a gente faz o exercício falando conosco. Falando alto mesmo, falando na frente do espelho, pedindo: Jesus, como que eu faço isso? Me ajuda. Abro o evangelho, leio alto, vou conversando. Autoconhecimento. Não é um bicho de 7 cabeças. Demora. Às vezes a gente fica um pouco com vergonha de ser muito diferente dos nossos amigos. Às vezes a gente se sente perdido, porque eu já não sou igual ao que eu era antes e eu fui assim a vida inteira. Como que eu vou fazer agora? Quando vier esse pensamento, a gente tem que lembrar que agora sim eu estou começando a entrar no caminho certo. Porque a gente vive como se fosse só essa vida. E aí a gente morre e se desespera quando acorda lá do outro lado e vê o tanto de tempo que perdeu. A gente, então, que já sabe da doutrina, é bem mais custoso morrer. Bem mais. O irmão X, ele fala em um de seus livros que ele fazia muito trabalho no centro. Ele ajudava muita gente, ele ficava muito apegado ao resultado. Mas trabalhava, todo mundo elogiava, todo mundo gostava dele. Quando ele morreu, ele passou muito tempo desesperado, porque ele estava apegado aos resultados das obras. O apego nunca foi legal. Paulo já falava pra gente: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A gente faz a nossa parte o melhor que a gente puder. O resto, gente, não é com a gente. A gente não vai abraçar o mundo. A gente não vai dominar todos os âmbitos da vida, nem todos os assuntos.
Mas se vai crescer ou não, é de Deus. A gente faz o nosso melhor. Se a gente fez o nosso melhor, a gente vai ficar com a consciência tranquila. E vai ter a calma necessária para esperar e para ver o que vai acontecer. Não é que eu vá fazer uma coisa hoje muito bem e ficar o resto da vida esperando o resultado, não. Eu vou fazendo todo dia o que eu preciso fazer, o que é o meu dever fazer. Isso é ter humildade. Isso é saber que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso produzir. Eu não posso deixar minha reencarnação passar e eu olhando da janela, porque isso é muito valioso para que a gente deixe. Com a humildade fica mais fácil, porque a gente compreende que a gente precisa se movimentar, que nada vai cair no nosso colo. Não cai. Não cai. A prece de uma mãe, ela ajuda o filho demais, mas vai chegar uma hora que se ele não se ajudar, ela vai ficar protegendo, mas ele vai pular o muro. Porque ela não vai ter mais mão para segurar. Então é necessário que a gente domine as nossas tendências inferiores, né? E não é nada demais isso. É que a gente é mimado, quer tudo na hora que quer falar que o outro está errado, por isso que não somos felizes, porque a nossa felicidade sempre vai depender de alguma coisa. Ela vai depender se o meu filho está bem, ela vai depender se minha conta no banco está no azul, ela vai depender se eu estou com um carro bom. Isso é muito bom. O filho está bem, é maravilhoso, a gente fica alegre com isso, muita coisa, a gente pede para que ele não adoeça. A conta no banco, se pudesse ser sempre azul, ia ser maravilhoso, e o carro também. Só que se não tivermos nada disso, e se a gente souber que a gente não está sozinho, que a gente tem as nossas provas e que elas vão passar, a dificuldade fica bem mais fácil. Porque a gente não se desespera. Porque se a gente recebe uma notícia ruim, a gente pode chorar, pode chorar porque desabafa, mas depois disso seca suas lágrimas. Vai ter muita gente para te ajudar, porque é uma fase. E fase passa. A vida passa. Embora a gente não acredite, a vida acaba. A vida terrena. Para uns, muito cedo, a nosso ver. Para outros, demora muito. Eu tenho uma avó de 102 anos. Ela fala que não aguenta mais viver, porque já viu tudo, já trabalhou demais, já tem bisneto, e ela viu 3 filhos irem embora. O mais amado de todos, com 50 e poucos anos. Então, uns vão mais cedo, outros ficam mais, cada um tem uma história. A nossa não depende da do outro. A gente pode ajudar a história do outro, a gente pode ser muito feliz e muito alegre porque fez isso, porque é natural. Quando a gente auxilia, o amor que a gente tem dentro da gente, ele aumenta. Você fala e as palavras ficam bonitas por causa do Cristo, porque lembra que toda a honra e glória é do Senhor. Então, se a gente fala de Jesus e se a gente gostaria muito que qualquer palavra boa entre e ajude o outro, é por causa dos exemplos do Cristo. São esses que a gente precisa seguir e a gente não precisa de aflição na vida, porque os momentos difíceis passam. Eles se acalmam à medida que a gente consegue ir se acalmando. As pessoas amadas que já foram antes de nós, elas não morreram, gente. Elas só não estão aqui fisicamente. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês, que nós, que já temos essa separação momentânea, que a gente sente essas pessoas o tempo todo. Até mais do que quando estavam aqui. Porque o amor é uma energia tão incrível, tão fabulosa, que ele não vê plano. Ele une mesmo. Ele une mesmo os corações. A gente pode estar aqui, a gente pode estar lá em Nova York, a gente pode estar no plano espiritual. A conexão de energia que se faz quando as pessoas se amam
elas só aumentam. Fica um vibrando pelo outro. Na hora da dificuldade, às vezes a gente tem, nossa, eu tive uma ideia, que não sei de onde que veio, mas pode ser a salvação. E aí o outro está lá no plano espiritual, é que a gente ainda não vê. Feliz da vida porque conseguiu ajudar. Os nossos amores fazem parte da nossa caminhada aonde quer que a gente esteja. E é a humildade que traz para perto de nós esses amores. Não é a irritação, não é o desespero, é a humildade de aceitar os desígnios de Deus na nossa vida, quando existe uma separação brusca, ou quando existe qualquer separação, porque quando minha avó de 102 anos voltar para o mundo espiritual, eu vou sentir muito, e vou mesmo, mas a amo, quero que ela seja feliz, aqui ou lá. É assim com todo mundo. A gente não pode desanimar. Não deve, né? Não pode muito forte, a gente não deve. Então, vamos lá. A gente está habituado a deixar o outro tomar conta da nossa felicidade? Vamos parar com isso. Porque a nossa felicidade é construída pela gente. Então, que a gente comece a construir a nossa felicidade com a certeza de que nada acaba, de que nenhum sofrimento é à toa, nenhum. De que tem remédio até para a morte, porque tem psicografia aí, ó, tem sonho, tem sentimento, tem a sensação que a pessoa está acompanhando a gente o tempo todo. Então como que morre? Como que acaba? Não acaba. A gente que quer ver o tempo todo a pessoa ali, às vezes nem via, mas só porque foi para o outro plano, mas eu via. Vamos ver com o olho do coração. Porque aí a gente vai conseguir superar muita dor que a gente alimenta. Vamos alimentar a esperança do reencontro. Vamos alimentar e vamos pedir em oração para que a gente se encontre em sonho, então, para poder lembrar mais fisicamente. Temos muitas possibilidades com Jesus. Muitas. A do desespero não é uma delas. A gente lembre disso. Jesus veio no mundo e ele venceu o mundo. Ele não venceu no mundo. Vencer no mundo é vencer coisas materiais. É conseguir, é deter bens materiais. A gente está aqui para trabalhar para o nosso conforto, para evoluir no nosso intelecto, mas a gente não está aqui só para isso. A César o que é de César, ok. Mas e a Deus? A gente está dando o que é de Deus? Na mesma medida? Porque eu não estou nem falando para dar mais, porque a gente ainda está na caminhada. Mas a gente está dando na mesma medida, porque a gente pensa que dar a Deus o que é de Deus é ficar só falando de religião, é ficar... Gente, é para o nosso bem, não é para o bem de Deus, não. Você vê que coisa, né? A gente é tão teimoso e tão rabugento que a gente acha que dar a Deus o que é de Deus é perder tempo. É para o nosso bem, é para a nossa evolução espiritual, que é a única coisa que acalma a gente no momento de dificuldade. Vamos dar a César o que é de César, mas vamos dar a Deus o que é de Deus. Fica mais leve. Então, a humildade. Primeiro, é o reconhecimento de que a gente é bem pequeno ainda. Bem pequeno. E de que a gente precisa ficar pobre de egoísmo, pobre de vaidade, se esvaziar de ciúme, se esvaziar das coisas ruins, para que as boas possam tomar lugar. E elas só vão tomar lugar se a gente for lá e trocar. Não quero essa daqui, não quero mais. Vou lá, vou me exercitar na caridade, vou estudar, vou procurar meios de que em mim habite o Senhor. E que eu tenha consciência disso. Então, se esvaziando, os pobres de espírito são quais? São os pobres que se esvaziaram. Eles não têm mais as coisas ruins, eles querem as coisas boas. A humildade, a palavra vem de humus, de uma terra fértil. Quando a gente é humilde, a semente da caridade, quando é plantada nessa terra, ela floresce.
Mas antes, às vezes, tem a dor do arado, que abre a terra para que a semente encontre ali uma morada boa. Nessa hora, a gente procura fechar aquela feridinha aberta ali com amor, para que floresçam as flores de Jesus Cristo na gente. E aí, lembrando novamente Chico Xavier, que falava que era Cisco de Francisco, né? Um espírito daquela envergadura, que ele tomava a mão dos enfermos, dos leprosos, dos doentes, as beijava, como se quisesse dizer para eles: não temos, não temos, porque o amor cura. Se ele não cura o seu físico, que é reflexo de alguma coisa da sua alma, ele vai curar a sua alma, para que isso não volte a acontecer. Quando Chico Xavier passava os vários natais nas casas das pessoas miseráveis, e que às vezes ele tinha só um bolo, um punhado de bala e uns docinhos para levar, ele queria dizer pra gente que a gente não está sozinho. Quando que uma pessoa pobre e miserável espera alguém em sua casa para passar uma noite de Natal? E essa pessoa chega, e essa pessoa é Chico Xavier. Imaginem só. A gente não está sozinho quando a gente se despe das nossas vaidades e dos nossos mimos absurdos, exagerados. Jesus nos visita e Ele manda seus anjos. O sorriso do Chico, um sorriso que a gente consegue ver ainda hoje na internet, no YouTube, a gente consegue enxergar Jesus Cristo ali pra gente. Pra toda hora a gente ter aquela ternura de volta nos nossos corações. Porque eu sei que quando a gente está sofrendo, o nosso sofrimento é o maior do mundo, porque é nosso. E o outro não tem como medir. Para o outro pode parecer pequeno, mas para a gente é muito grande. Que nessa hora a gente se lembre do beijo do Chico, da visita dele e do sorriso de Jesus. A gente vai conseguindo mudar aos pouquinhos. A gente vai conseguindo mudar na prece e a gente dedica de todo o coração para que o outro não caia em erro novamente, para que ele continue o trabalho dele no bem, o trabalho na caridade, auxiliando os humildes. E a todos, óbvio. Mas que as sementes dos humildes floresçam para que elas se espalhem por todos os lugares. E que a gente busque, na sabedoria divina, a resposta para as nossas dores. Porque a gente não vai ficar tomando bronca de Deus. Ele estende a mão. Tem uma passagem maravilhosa que é, até vendo The Chosen esses dias, novamente, que é de Pedro, a dos pescadores no barco. E aí tá todo mundo lá desesperado na tempestade e Pedro bravíssimo, que ele já estava bravo com Jesus, porque ele achava que Jesus tinha esquecido dele. Estava ajudando todo mundo e esqueceu das dores dele, das dores que ele estava passando em casa. E ele ficou bem bravo. E aí ele lá no meio do mar, de repente vem Cristo, né? E aí ele começa um diálogo incrível com o Cristo. E aí ele fala: se você é isso tudo mesmo, então faz com que eu ande sobre as águas. E aí Jesus estende a mão. E aí Pedro vem, e a única coisa que Jesus fala para ele é: não tire os olhos de mim. Não tire os olhos do Cristo. A hora que ele titubeia e tira os olhos do Cristo para olhar as ondas com um pouco de medo, ele cai. Representando assim a nossa humanidade. E aí Jesus coloca a mão dentro do mar e puxa ele de volta. E ele fixa novamente os olhos nos olhos do Cristo e pede para o Cristo não abandoná-lo. Então, não vamos tirar os olhos de Jesus. Não vamos. Mesmo que a gente caia, mesmo que a gente tenha medo, que a gente volte de novo e se abrace nele. Porque a gente tem que ser espiado. A gente não pode ficar quieto. O Cristo está com a mão. A gente precisa estender a nossa, de coração. Muito, muito obrigada pelos ouvidos de vocês, tão caridosos sempre.
Vamos terminar elevando novamente em agradecimento de nossos pensamentos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Um pedido em especial a todas as mães que se despediram de seus filhos precocemente, para que elas alcancem o vosso amor, Senhor Jesus, acalmando seus corações na certeza de que a vida continua. As mães ainda sofredoras, com seus corações martirizados pela dor, que a nossa Mãe de todos, Maria, as acalente, as abrace e as proteja das dores dilacerantes da despedida dos filhos. Eles estão vivos. Confiemos em Jesus, confiemos nessa caminhada maravilhosa que temos oportunidade aqui na Terra. Muito obrigada a todos os amigos espirituais que vocês trouxeram com tanta felicidade para essa reunião de hoje. Que a gente tenha conseguido entrelaçar os nossos corações de modo que saiamos daqui melhores do que entramos e que a gente leve as nossas energias boas, as energias maravilhosas do Cristo, dos seus ensinamentos em todos os lugares onde a gente passar. Que a gente seja o Evangelho vivo do Cristo. Muito obrigada, Senhor Jesus, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente.